Bem-vindos e bem-vindas ao De Nível, o podcast de games aqui do Multiverso da Geek. Meu nome é Felipe Chaves e não se decepcionem, porque eu estou aqui para mais um episódio com meu companheiro aqui de programa, Léo Nerdkit. Tudo bem, Léo? Salve, salve, meus amigos e minhas amigas. Só não se decepcionem com a gente. Mas hoje a choradeira vai rolar, as reclamações vão vir, mas vocês vão entender. Vocês vão entender a nossa frustração, principalmente as pessoas que nos acompanham há algum tempo. Vão assimilar e vão entender. Eu acho que quem vê o nome desse episódio e dá uma olhada na capa, meio chateado com a gente, viu, Léo? Que tem alguns nomes meio polêmicos aqui, mas depois da vinheta, a gente explica qual que é a ideia do episódio. Antes disso, nos sigam, né? Sigam aí todo o Podiverso da Geek. O que não falta aqui é episódios sobre diversos tipos de entretenimento diferente. Então, sempre saindo ali. Então, eu tô devendo, inclusive, né? Eu já participei algumas vezes ali do Expresso. Preciso participar de novo. Tô com uma dívida aí com o Josimar. Somos dois. Aí, ó, o trem tá feio. Mas participaremos, então acompanha aí porque tem coisa demais por ali. Se quiser seguir o meu conteúdo é no @controtédio no Instagram. Às vezes aparece no YouTube, às vezes aparece no TikTok, mas o foco maior ali é no Instagram. Então, devagar e sempre eu estou por ali. E você, Leo, aonde te encontram? Você me encontra no @nerdkit com 2T's no Instagram ou no @nerdkit no YouTube, onde eu faço meus vídeos ali de gameplay, RPG. No Instagram é mais focado na loja. E também você pode me encontrar no Mercado Livre, né? Então você pode acessar lá o Instagram, tem o linkzinho da loja. Também tem o contato lá de WhatsApp profissional, se você quiser me chamar também sobre algum produto, alguma dúvida. São esses canais aí que você me acha. É isso aí. Então, bora decepcionar o nosso público. Roda a vinheta aí, Josimar. Então, qual que é a ideia desse episódio aqui? Existe uma fala que eu gosto muito, que a expectativa é a mãe desse. E aí, esse episódio aqui é pra gente contar um pouco de alguns jogos que nos decepcionaram. E aí, já fica o disclaimer aqui. Não quer dizer que são jogos ruins. A decepção não fala sobre ser ruim, fala sobre não atingir a expectativa. Então, nossa, quem acompanha o Passando de Nível sabe que eu gosto muito do hype. Muitas vezes o jogo, eu fico hypado pro jogo. Não é à toa que a gente faz aqui os lançamentos do trimestre, sabe? A gente sempre fala que tá animado, e etc, etc. Então, a gente gosta de hypar jogos e a gente sabe que isso é sempre muito arriscado, né? Porque pode vir muita decepção ali de quando você cria uma expectativa alta. Quando é algo que você não tá esperando muito, ok, tem aqui um jogo nota 6 que você não espera nada, tá ótimo. Mas um jogo que às vezes é um nota 6, aonde você estava esperando um 10, aí é mais difícil. Um jogo que é nota 9, mas você esperava um 10, ainda assim você pode sair frustrado. Então aqui a gente vai falar de diferentes categorias, talvez, de jogos que nos decepcionaram. Tem alguns aqui que são um pouco unânimes, mas tem alguns aqui que eu sei que não é de comum acordo, nem entre nós dois aqui, talvez, mas também não com a grande maioria das pessoas. Assim, quando a gente cria uma hype, eu mesmo tento me controlar, né? Vocês veem aí que eu quando a gente faz o trimestre, eu me seguro bastante na hora de falar, assim, só a não ser que o jogo tenha me empolgado muito, né? Por exemplo, mês que vem tem o 007, eu sou um cara que sou fã de 007, esse eu tô com a hype lá em cima, mas alguns outros eu tento me controlar. Agora, esses que a gente vai falar aqui hoje, foi daqueles jogos que a gente falou, nossa, mano, caramba, vai sair o jogo. E quando saiu, assim, a gente ficou meio... Alguns a gente vai reclamar bastante, e outros a gente vai tecer alguns pontos aqui que talvez vocês entendam o nosso ponto de vista sobre o jogo, mas
Bora chorar com a gente. Bora. E é isso, então vamos lá, vamos começar aqui então com... E aí, a gente só lembrando, serão 3 jogos, cada um de nós vai falar 3 jogos, né, escolheu 3 jogos diferentes aqui, a gente já conhece uma lista do outro aqui, mas vamos ali quase que por rodada. Então, começamos aí com a primeira rodada, né, que é uma rodada meio de jogo quebrado, meio de jogo incompleto. Qual que foi a sua escolha, Léo? O que você vai trazer aí pra gente? Olha, eu vou trazer aqui em debate o nosso glorioso Street Fighter V. Esse literalmente foi o maior shoryuken que eu tomei no mundo dos jogos, foi esse daí, cara. E esse foi difícil, cara. Porque assim, pra quem acompanha os passando de nível que a gente faz, a gente acompanhou desde o primeiro teaser do jogo, que foi numa conferência, até o seu lançamento. Então a gente falou no especial de jogo de luta parte 2, a gente falou das nossas expectativas dentro desse podcast de lançamentos, de eventos, a gente falou muito desse jogo. Aí quando lançou, pô, os caras prometeram um monte de coisa, que ia ter não sei o que lá tal. Não, o jogo veio com meia dúzia de personagens, um modo história super polido, todo o resto do jogo microtransação. Tudo. Ah, modo história a mais, microtransação, modo de jogo, aquele modo de aventura que eu esqueci o nome, que tem, é World Tour, também pago, skins paga, especiais pago, tudo você tinha que comprar com cartão de crédito. Então você não tinha nem o dinheiro do jogo para você gastar, nada. Simplesmente você era obrigado a jogar. Até o modo online, dependendo do que você for fazer, tudo era pago, tudo você tinha que pagar. Dragon Ball Fighter Z copiou isso também, né? Mas o Street Fighter foi demais. O Street Fighter foi um negócio assim que a gente até falou, né? Pô, vai sair um Super, um Ultra. E de fato aconteceu. Saiu o Champion Edition depois, que já vinha com tudo aberto. Só uma coisa ou outra que você tinha que comprar na microtransação ali. Mas ele já vem tudo aberto, e se você tem a versão standard de mídia física, hoje ele atualiza pro Champion Edition, você pode jogar de boa. Mas quando ele foi lançado, foi assim. Pulidaço, você tinha que comprar absolutamente tudo no jogo para você de fato ter um jogo. E lembrando que o jogo não saiu barato, tá? O jogo, se eu bem me lembro, ele saiu a R$ 200 no lançamento. Pra PlayStation 4, PC e tal. Eu dei uma procurada aqui, qual foi o preço do lançamento, foi mais ou menos isso daí, 150 a R$ 200. Então é caro, mano. Foi caro o jogo. Pra você ter, sei lá, 20% do jogo. E nós xingamos esse jogo. Pode procurar nos podcasts aí, que nós detonamos esse jogo aí. E vale a pena relembrá-lo, né? Porque, porra, foi demais. Quase sempre que a gente fala aqui, né, a gente já fez um dos nossos primeiros episódios juntos foi falando sobre Street Fighter como um todo, né, a história ali do Street Fighter, a nossa história com Street Fighter e tudo. E quando chega em Street Fighter V é sempre essa tristeza. A gente fez depois falando da Capcom, e aí na hora que chegou em Street Fighter V também é uma tristeza. E foi isso, assim, eles lançaram... Street Fighter 4 foi um baita sucesso, né? Foi um retorno triunfal ali da franquia. Ele teve essas várias versões também. E a última versão ali, eu não sei se é a Ultra Street Fighter 4, ela tinha, assim, era mais de 40 personagens. Aí quando você vai pro Street Fighter V, que teoricamente seria a evolução, não tem quase nada, sabe? Quase nada no jogo como um todo. Ele lançou, assim, uma coisa que eu acho absurdo. O jogo lançou sem modo arcade. Que é, assim, modo arcade é o básico de jogo de luta. Sabe? Não tinha modo arcade. Então nem isso você conseguia. Você tinha umas mini historinhas que você conseguia fazer com alguns personagens, né, pra zerar com eles, mas que não é a mesma coisa. Então era muito limitado. Eu confesso que, assim, a gente estava vivendo um momento ali que Mortal Kombat estava em alta, né, Mortal Kombat 9 e por aí vai.
E muito por causa do modo história, né, que a NetherRealm faz muito bem ali. E aí eu falei, poxa, peraí, agora Street Fighter vai fazer a mesma coisa. Empolgadíssimo e tudo pra poder jogar o modo história dos meus personagens favoritos ali de jogo de Sim. luta. Que história chata, que gameplay chato, extremamente picotado, assim, porque eles, no do Mortal Kombat, eles conseguem fazer de um jeito muito legal, assim, de enquanto tá tendo o debate ali, vai começar uma luta, a transição é muito rápida pra já iniciar a luta ali. No Street Fighter toda hora era loading, Uhum. toda hora tela preta, e aí era uma coisa extremamente não fluida, assim, enquanto jogava. Então, assim, que decepção. Muita gente fala que esse jogo já salvaram o jogo um tempo depois e tudo mais e tal. Tentei, mas eu acho que rolou uma birra, sabe assim, que mesmo meio pé atrás, eu não gosto do visual do Ken, eu não gosto de um monte de coisa. Eu acho que Sim. eu já fico meio, eu já tenho um pouco de pirraça com ele ali. Ele não conseguiu se redimir Não, comigo, não. alguns personagens ficaram bem feios. E, cara, a dublagem. Assim, não tem dublagem em português esse jogo, tá? Ele tem as legendas, tudo localizado, mas a dublagem é em inglês ou japonês. Cara, a dublagem em inglês é porca, parece que foi feito em IA, cara. É tipo, é meio assim, vamos lutar. É isso. É assim que é a dublagem. Então, tipo, não tem uma emoção, não tem Emoção. gritaria, não tem nada, né? E a dublagem in-game, né? Quando você tá jogando ali e tal, Hadouken, Shoryuken, sim, eles pegaram do 4 e jogaram no 5. Não teve uma redublagem, não teve nada. É a mesma coisa. A mesma coisa. Eles pegaram, copiaram e colaram. Ainda tiveram essa preguiça aí ainda. Então, assim, cara, hoje em dia, como eu disse, você pode jogar tranquilamente, tá? Você vai, ele só a versão digital é só a Champion Edition, e se você for comprar a versão física, pode comprar a versão padrão tranquilamente, que ele vai fazer uma atualização de 70 gigas, mas ele vai fazer uma atualização que vai transformar no Champion Edition e você vai poder jogar de boa. Foi um negócio, né, em que a comunidade pegou muito, muito pesado, porque foi extremamente decepcionante aí na época. E então vou trazer o meu aqui então, que a minha decepção, como vocês sabem, eu sou um cara que gosta de Pokémon. Então eu tenho essa. Eu sei que a Game Freak, a Nintendo em si, maltrata fã de Pokémon, mas eu sou um desses. Eu sou um desses aí. Um das vítimas ali dessa franquia. E aí tá. Eu não tinha um Nintendo Switch. Eu vi ali, né, o lançamento, teve Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee, que era legal porque era aquela a primeira onda ali, né, o 151, a região de canto e tudo mais, só que era numa gameplay muito baseada no Pokémon GO, então um pouco mais infantil e tudo mais, eu não gostei muito, aí não me interessei nem em pegar o Switch por causa disso. Depois teve o Pokémon Sword and Shield. Foi o começo de Pokémon no Switch. Então também dava pra ver ali que, poxa, eles ainda vão melhorar, né, e tudo mais. E aí saiu o Pokémon. Aí, isso eu tô falando da série principal. Aí no spin-off saiu o Pokémon Legend Arceus. E eu adorei. É um dos meus jogos de Pokémon favoritos. E o próximo da série principal seria Pokémon Scarlet Violet. E eu falei, poxa, se o Arceus foi tão bom, o Scarlet Violet vai ser melhor ainda. Então vai ser um ótimo jogo, ginásio, meio mundo aberto, e etc, etc, etc. Decepção. Foi. Ele basicamente saiu quebrado, né? Então assim, isso que não é um padrão Nintendo. A Nintendo é conhecida por não ter muito bug em seus jogos. Não tem tanta falha assim. Eles refinam muito o jogo antes de lançar. Mas a grande exceção aí foi o Pokémon Scarlet Violet, que tinha bug o tempo inteiro. E aí começaram a compartilhar muita coisa. Jogo totalmente quebrado, foram corrigindo depois, o jogo feio, de certo modo, assim. Então, existem pessoas que defendem, que falam que se você conseguir desconsiderar tudo isso, é um jogo muito divertido. Mas eu não consegui desconsiderar tudo isso. Então, foi um jogo que eu
Eu joguei ele no comecinho ali, assim que saiu, mas não cheguei nem no primeiro ginásio, sabe? Já meio que desanimei ali no começo, porque não me engajou. Ele é daqueles jogos que incomoda, né? Porque, o cara chega e fala, eu não ligo pra gráfico, não ligo pra você, pra não sei o que, eu gosto de me divertir, eu sei lá, jogo pela história. Mas a parte técnica desses dois jogos foi tão ruim que incomodou, e incomodou demais. Eu posso até contar uma situação, assim, eu não tenho Switch e tal, mas tanto o Scarlet quanto o Violet aqui na loja é campeão de venda, Olha aí. né? Na hora que chega, volta. Só que eu peguei a época que não teve atualização, né? Que é o jogo perto do lançamento ali, não tava lançado recentemente, mas ainda não tinha atualização. Cara, eu peguei o jogo, vendi, o cara já veio trocar, mano, e veio trocar justamente por isso. O cara falou assim: não, eu quero trocar porque eu não gostei, achei o jogo uma porcaria. Não gostei da gameplay, não sei o que trava, não tá definido. O cara até falou assim, pô, até instalei o meu Switch numa outra TV para saber se era a TV que não tava enquadrando. Tava feio, o portátil do Switch também tava feio. Sim. O Tinha delay de muito controle. pop-in, sabe, assim, de quando o personagem não tá na tela, você tá vendo lá no mapa, você tá indo em direção a um lugar. Não tem ninguém. Na hora que você tá chegando perto, ele aparece na tela, sabe, assim. Isso. Os personagens meio que saem do nada, porque ele não conseguia limitar, não conseguia fazer um mundo aberto onde você conseguia ver algo muito longe. Não, Feio se, demais. se o jogo tivesse Quick Time Event, vocês iriam parar nessa parte. Porque ele tava tendo, segundo esse cliente meu, ele tava tendo delay de controle. Então você, sei lá, apertava lá pra cima, ele demorava pra andar pra cima. Você apertava lá pra conversar, ele demorava pra selecionar e conversar. Então ele tinha um delayzinho de segundos, como se você estivesse jogando no emulador, assim. Então o cara também reclamou disso. Não sei se outros jogadores podem confirmar essa informação, mas na época o cara reclamou disso também, de tanto delay que tinha, tanta falha técnica que tinha o jogo. Então foi complicado. Mas Sim. depois que acertou, Mas aí foi assim, bem. ainda assim não ficou ótimo, Não, não é mas o dizem Arceus. que a versão de Switch 2 é boa. O que eles fizeram agora é uma versão de Switch 2, porque talvez eles pensaram em algo muito maior do que o hardware do Switch aguentava. Então, isso. Mas é aquilo, né? Uma empresa bilionária. E meio que não justifica, né, ter uma falha tão grosseira dessa. É. Enfim, esse foi o nosso primeiro round aí. Os dois casos aqui. E vamos então a próxima dupla, né? Qual que é o seu próximo jogo? Qual que é o seu jogo aí dessa rodada Rapaz, 2? aqui nós vamos falar de preguiça, Boa. né? Eu vou citar aqui o Final Fantasy VIII Remastered, mas isso vale para alguns remaster aí, tá? Nossa, a Square Enix é fera nisso aí, né? E vacilou em 3 jogos, principalmente, que é esse aqui, que é o Final Fantasy VIII, o 7 e o Chrono Cross. O 7 não o 7 Remake, né? O 7 Remaster. Tá, o Isso. Remaster, não o Remake. Remake, nossa senhora, é lindo É. demais, mas o Remaster foi horroroso. Quando eles fizeram o lançamento, né, o trailer de lançamento, o teaser de lançamento, porque esse jogo não teve trailer, né, então a gente já começa por aí, eles colocaram os gráficos padrão de PlayStation 1, mesmo, com a profundidade de PlayStation 1, tudo, e lançaram o título, Final Fantasy VIII Remastered. Aí daí aparece lá, Steam, PS4, papapá. Switch e tal. Aí, nossa, mano, vai ter um remaster, legal, né? Só que a gente tava na época do remaster de Resident Evil, tá? O remaster de Resident Evil 1, pra mim, aquilo lá é master. O resto tem que brincar um pouquinho mais aí. Mas o que eles fizeram nesse jogo? E deram a profundidade. Um pouquinho mais de profundidade, assim. Que já nem precisava, porque a profundidade de Final Fantasy VIII já é bonita por si só. Com aquele gráfico pixelado lá, 3D. Não precisava, mas eles deram uma polidinha. O jogo não tem nada a mais, não tem nenhum item a mais,
Não é localizado. Hoje acho que teve um update que ele é localizado. Mas no lançamento ele não era localizado PTBR. E saiu caro. O lançamento dele foi R$ 150 pro mesmo jogo. O mesmo jogo. Então, assim, Sim. só que brilhante na sua cara. O pior do que ele foi o próprio Chrono Cross. Porque eles prometeram, acho que não sei quantos minutos a mais de jogo. O jogo já é comprido. Aí eles disseram que adicionaram não sei quantos minutos de jogo. Tá até na caixinha dele, né? Que ele saiu primeiro pra Switch. Então não tem esses 20 minutos, 30 minutos a mais de jogo, que é uma missão lá, que não tem na versão original. Ela não existe. Não tem. Não foi adicionado. Tem mais essa ainda. Então, assim, foi uma preguiça do caramba esses negócios. E de tanto eles reclamarem, a Square aprendeu e lançou aí 2 remasters de Dragon Quest que são um absurdo. Né, o do Dragon Quest VII e o do Dragon Quest 3. Um absurdo de bonito o jogo, um absurdo. E isso sim é um remaster. Agora esses aí, meu Deus. Né, eu lembro quando saiu uma versão nova de Chrono Trigger para PC, e aí muita gente estava super animado, e aí quando foi ver era praticamente um port da versão de celular, sabe? Aí mesma coisa, sabe? O pessoal extremamente decepcionado também. Então acho que a Square teve um período aí que ela falhou muito nisso, né? E agora já tá melhorando ali e sabendo jogar melhor o jogo, né? Mas é igual. É igual, o jogo infelizmente é igual. Então se você for querer é só pra você por pura nostalgia, porque, sei lá, é mais fácil você baixar um emulador e jogar, porque é a mesma coisa. Sim, bobear tem filtro de emulador que fica melhor do que o Sim, do que nossa, essa versão remaster. tem, cara, tem. Pior que tem. Pior que você procurar um pouquinho mais, você vai achar. Já o meu é um ali que acho que decepcionou quase todo mundo na época. Esse aqui acho que é meio que unanimidade ali. E aí, falando aqui da minha experiência pessoal, The Witcher 3 foi um dos melhores jogos que eu já joguei na vida. Eu fiquei encantado por Witcher 3. Eu tenho um Funko do Geralt aqui na sala e tal. Gostei demais. Foi meu top 1 jogo por muito tempo. E aí, pronto, fiquei, poxa, o que essa empresa vai trazer pra mim depois? E aí, beleza, vai ser Cyberpunk 2077. Fiquei super empolgado com os trailers, todo o marketing do jogo, tudo que saiu. Um pouco frustrado de ser primeira pessoa, mas ok, a gente releva e tal. Não gosto muito de jogo de tiro, mas a gente releva também e tá. Até que ele lançou e aí foi aquele desastre, né? Assim, eu acho que a CD Projekt Red demorou muito. Agora a gente pode até falar que ela, de certo modo, conseguiu já essa redenção. Mas ainda assim foi loucura, assim, né? O jogo lançou, começou a ser. Teve uma questão grande de devolução e de reclamação nas lojas online. Ele saiu da loja, né? Eu lembro que a PlayStation, não sei se é Xbox também, mas a PlayStation tirou ele da PS Store para não dar mais para poder comprar ele, porque muita gente estava comprando e devolvendo, né? Tava claramente um produto ruim ali. Nessa época, você achava Cyberpunk por R$ 29,90 em Casas Bahia, Magazine Luiza e Foi. tudo. Então, assim, foi uma coisa que jamais imaginaria, assim. Eu lembro que no dia que lançou, um amigo meu comprou, que tava super animado, e eu falei, cara, eu quero assistir você jogando, transmite pra mim aí no seu PlayStation, que eu vou assistir aqui de casa e comentando. E eu fui vendo, eu falei, poxa, eu acho que eu tô achando esse negócio meio feio, assim, não tô... E a mesma coisa, igual, parece um pouco com o que aconteceu com o do Pokémon ali, porque era isso, era carro sumindo, era carro voando. E aí, pouco tempo depois, a coisa mais divertida de Cyberpunk era você ver os bugs. Né? Muita gente, teve gente que viralizou bastante aí, né, criador de conteúdo, com bug de Cyberpunk. De atravessando pessoa, de um zilhão de coisas diferentes. Porque os carros não tinham peso, a cidade toda sumia, tinha um milhão de problemas ao mesmo tempo ali. Uhum. Então, olhando só, contando um pouquinho do futuro, eles continuaram lançando versões, patches, até que conseguiram aí se redimir. Dizem que atualmente é um jogaço, teve um grande patch aí 2.0, gratuito. Teve depois uma DLC, que todo mundo fala que é uma DLC muito boa.
Então, conseguiram se redimir, mas nada apaga aí esse lançamento desastroso e uma decepção geral também. Rapaz, eu fui um desses, cara. Sério? Foi assim, eu comprei no lançamento, né? Configurei assim dentro da configuração do meu computador, certinho, e tal. Comprei a versão PC e ele travava e bugava. O cenário nunca finalizava, a profundidade dele nunca chegava. Eu falei, caramba, mano, mas é pra chegar, né? O meu computador pega isso, né? Não ia estar ali no 60 FPS, top dos top, mas ele pega. O que tinha que pegar ali, ele pegava. E o caramba, mano, tá tudo borrado. E a cara dos personagens não finalizava, né? Dos NPCs, a física não tava funcionando direito. Caí no abismo infinito várias vezes. Eu falei, caramba, tá errado isso aqui. Aí eu fui procurar nos fóruns da vida, inclusive no da Steam. Todo mundo reclamando a mesma coisa. Eu falei, pedi reembolso do Cyberpunk e tal. E aí eu fui na Americanas e comprei por 30 conto. A versão de PlayStation 4. Já vendi. Hoje em dia eu já vendi, não Uai, tenho mais ele na coleção. hoje em dia é R$ 200. É, exato. Então, ganhei aí R$ 770 aí. Mas aí, conforme eles foram atualizando e tal, né? Aí o jogo foi melhorando bastante. Aí no Play 4 já tava voando o jogo. Aí eu senti que um ano depois, pelo menos, eu já tava realmente jogando Cyberpunk. Tava realmente jogando o jogo que eu queria. Mas demorou um ano, né, pra gente poder de fato jogar um jogo que já havia sido adiado por anos. E quando lança, os caras lançaram essa porcaria inacabada. Mas também, a gente tem que colocar aqui um fator que, claro que isso foi um erro grotesco da CD Projekt. Mas se vocês pegarem todos os jogos que a gente falou até agora, é uma época que, e ainda acontece hoje, que as empresas utilizam nós, jogadores, como beta tester. Ao invés dos caras abrirem um beta para a gente poder jogar, uma demo para a gente poder testar, não, eles lançam o jogo, você paga super caro e o jogo não está pronto. E aí eles ficam lançando patch atrás de patch para melhorar o jogo baseado nos feedbacks que a gente dá. Né? Então hoje é menos comum, mas ainda é comum. Então o Cyberpunk, ele né, vamos adicionar aí o Street Fighter V também, pegou o auge disso aí. Também não era tão fora da curva assim, mas a gente foi emocionado e comprou. Tipo eu. Exatamente. Eu acho que talvez seja aí um dos lançamentos mais. Tá entre os mais desastrosos aí da história dos games, viu? Pior que ele é só o Skull and Bones, né? Ah, não, mas esse tinha menos hype, o Cyberpunk tinha mais hype. É um assunto pra outro podcast. Esse jogo é meme demais. Agora vamos pro bloco talvez um pouco mais polêmico, né? Nosso último round aqui, nosso terceiro round, que são jogos que a gente até entende que eles são jogos bons, mas ainda assim saímos decepcionados ali na nossa história. Então eu acho que aqui que vai talvez ser um pouco mais. Pode ser que algumas pessoas discordem um pouco mais aí da nossa opinião. E aí, Léo, quem que você trouxe para esse terceiro bloco? Então, nesse terceiro bloco de o jogo é bom, mas poderia ser o melhor, eu trouxe o Silent Hill F. Eu acho que vocês já viram as minhas críticas sobre ele. É um bom jogo, é um jogo divertido, tá? Tem alguns elementos de Silent Hill, não vou mentir que não tem, mas pra mim não é Silent Hill. Pra mim é um jogo de terror, tá? Ele trouxe aí o básico do Silent Hill, ele trouxe, mas pra mim não é, mano. Pra mim é um outro jogo de terror. Primeiro que não se passa na cidade de Silent Hill. Eles estão transformando o Silent Hill na entidade, né? Agora, não é mais a cidade. Mas para mim é a cidade. Por exemplo, igual eu gosto muito de Silent Hill The Room. Mas ele não se passa em Silent Hill. Então pra mim é só The Room. Então não é Silent Hill. Né? Então pra mim é isso. E tem algumas coisas ali que, né, é baseado em coisas da nossa cabeça, né? Mas o Silent Hill, principalmente, ele é baseado nos nossos pecados, né, cara? Os Sim, nossos pecados mais graves ali, os nossos crimes. E esse daqui, o que a menina fez, tanto assim,
pra poder fazer um negócio dessa magnitude, sabe? Não Podia merecia assistir. tanto, né? Podia ser uma coisa mais aprofundada. Se tivesse um pouquinho de fundo de poço ali na história dela, que já é pesadinha, mas Silent Hill por si só é bem mais pesado do que isso. Poderia ser melhor, até poderia chamar de Silent Hill, mas achei a história em si, assim, o motivo da entidade chegar ali e atormentar a protagonista, eu achei um pouco fraco. Eu não joguei, mas eu quero jogar ainda, né? Eu gosto muito da franquia. Joguei bem menos que você, na verdade. Eu só tenho o Silent Hill 1 como meu jogo de terror favorito, mas eu não joguei os outros. Meu Mas favorito eu também é quero um. jogar ainda, mas eu confesso que eu me decepcionei à primeira vista com o sistema de batalha, né? Tudo que eu vi ali do sistema de batalha me tirou um pouco o ânimo de. E também porque muita gente fala que você só zera ele depois que você zera várias e várias vezes. Né? Que você só zerando ele, você não entendeu nada da história. Que aí você só vai entender depois que você zera mais vezes. Aí isso, eu não sei se é uma coisa que eu não gosto muito dessa lógica de jogo, não. Aí já me desanima que eu, poxa, pô, não, eu tenho que colocar ele na minha lista. Mas só de pensar que eu tenho que colocar ele na minha lista pra me zerar ele várias vezes, aí ele acaba indo muito pro final da lista. Mas ainda assim, ainda assim eu vou jogar e aí depois a gente comenta também. Isso, eu não vou me aprofundar muito, senão muito spoiler. Mas Sim, uma das coisas que ele toca bastante ali é a depressão. sim. Né? Não vou falar muito do que é, da onde que vem essa depressão toda. E algumas criaturas é representada pelas figuras folclóricas do Japão ali e tal, né? Mas aí para mim é o que tira. Porque o que traz o pesadelo para você? São coisas bizarras. E o Silent Hill, ele criava monstros únicos, super bizarros, que é perna no lugar da cabeça, essas coisas assim, para representar aquele terror, aquele crime que o cara cometeu. Aqui não. Eu sei que depressão é pesado, é um tema pesado tal, mas se você pegar o que os outros protagonistas fizeram nos outros Silent Hills, gente, é muito mais pesado do que isso, tá? Muito mais pesado. Então é por isso que eu achei leve. É um Silent Hill de moleque, um Silent Hill de jovens, entendeu? Vixe. Da geração Z. Por isso que eu Ó. esperava mais. Vamos lá, então vamos pro meu. O meu é o que? God of War Ragnarok. Aí Esse é vai. o meu. Eu também vou, também. A gente aqui é parceiro, a gente é dupla. Se é pra cancelar, cancela dois. Eu gostei demais de God of War 2018. Né? Foi aquilo, foi um jogo surpresa ali. Ninguém imaginava que ele seria tão bom. Mudou a câmera, mudou. Amadureceu o God of War, né? De certo modo e tal. E aí, na hora que falou do Ragnarok, o final do 2018 é um final super emblemático, né? Você fala, poxa, peraí, então quer dizer que esse personagem é isso? Então, tem um final, não vou contar aqui, mas tem um final apoteótico, o primeiro, o God of War 2018 ali. E eu falei, poxa, eu preciso ver o que vai acontecer. Teorias foram criadas. Pô, eu acho que vai ter uma rebelião, acho que um vai ficar contra o outro, eu acho que isso e aquilo e tal. Beleza. Na hora que saiu o Ragnarok, eu fiz uma correria aqui pra conseguir uma pré-venda, sabe, e tal, e comprei em pré-venda e tal, e vai ser em tal lugar, e saio pra buscar. No dia do lançamento, eu tava com esse jogo em mãos, sabe? Fiz todo esse corre e tudo mais, mas o jogo meio que eu senti ele arrastado demais. E aí, diferente ali do Scarlet Violet, que eu posso falar aqui que eu joguei 1, 2 horas, não. O Ragnarok eu joguei foi 30 horas, por aí. E ainda assim eu acabei dropando. Sabe, fui de pouquinho em pouquinho. Ainda vou jogar, agora eu tenho o PlayStation 5. Eu quero ver ele no PlayStation 5 e tudo mais e tal. Mas, não, assim, vou jogar porque eu tenho um jogo aqui. Não é porque eu tô curioso sobre a história em si. E eu sei que outras pessoas também tiveram essa frustração. Parece muito que é uma side quest. Muito side quest o tempo todo. Sabe? Eu não consigo ver muito senso de urgência em grande parte do jogo ali.
Então isso acabou me desanimando ali. E aquilo, quer dizer que é um jogo ruim? Não, é um jogo ótimo. Poxa, legal os poderes, jogabilidade, muito. Aprimora muita coisa do 2018. Mas a história e o ritmo talvez não aprimora. Então acaba que você cansa da fórmula. O que eu não gostei, vou dar continuidade na parte de fórmula que você falou. É que eles pegaram duas criaturas mitológicas ali. O cara que é um deus em redenção dos pecados dele, um misto de deus grego com gigante, que é o Atreus. Então eles não Deus são. nórdico, né? Eles não são um pai e filho comum, mas eles quiseram trazer essa parte do Kratos paizão, um Kratos tendo paciência e um Atreus adolescente. Não, peraí, cara. Ele não é. Ele não cresce como seres humanos, ele não cresce como um humano normal. Ele é um semideus, cara. Aliás, ele é um deus. Então ele cresce de uma forma diferente. A mãe dele, quando viva, e o Kratos criaram ele de uma forma diferente. Mas ali ele é um moleque birrento. Ele é um moleque que eles usaram ali a adolescência ali com os hormônios à flor da pele, que quando ele fica bravo, ele vira um lobo e se perde, fica descontrolado. Cara, não, calma aí. Aqui é um jogo, isso daqui não é vida real, isso daqui é um panteão. A gente tá num panteão nórdico aqui, a gente tá em Niflheim, entendeu? Então é uma criação diferente, é um negócio diferente. Mas não, parece que você tá vendo uns adolescentes birrentos que você vê na rua. Então isso eu achei errado, né? Levar Não, dessa quase forma. tudo. Assim, porque quando ele é. No 2018 ele é uma criança, então até que vai. Né? Uma criança ali e tudo mais. Eu adoro a relação deles se aproximando ao decorrer da história em 2018. Então tudo isso até que funciona muito bem pra mim. Só que no Ragnarok parece isso. Parece que quase tudo que faz a história andar, o Atreus fazendo pirraça. Sabe, tipo assim, É, não é pra ele sair, aí ele vai e sai escondido. Ah, não é pra tal, aí ele fica com raiva e faz uma outra coisa. E por aí vai, é tipo assim, poxa, eu tô jogando com ele, ou com. Basicamente é isso, ele sendo um adolescente rebelde. isso. E meio chato, sabe? Então não anima tanto assim, sabe? De ir seguindo ali a história como um todo. Isso. Ele não é carismático. Vamos colocar dessa forma. O Sim, Atreus não é carismático. O carismático ali é o Kratos. Tanto que, pô, você chegou na parte que você joga com ele, com o Atreus, nossa, muito. é uma bosta, é muito Acho que eu joguei cansativo. mais. Eu joguei mais com ele do que com o Kratos, até a Kratos. parte que eu cheguei praticamente. É extremamente cansativo, é muito chato, cara. Muito, muito chato. Aí Então, tem lá, assim, ele tem um romancezinho, aí passeia, aí é um monte de coisinha assim, e não vai dando meio que em nada, sabe? Então, tipo assim, pô, parece que o tempo todo tá se preparando pra algo acontecer e meio que não acontece direito. Então, não, peraí, ó, o Jin tá tentando captar ele, tal, mas, sabe, vamos logo, acelera isso. Mas não, vai tudo muito a banho-maria. isso, vai empurrando. E o final da DLC também é bem fraquinho, bem fraquinho. Assim, é um bom jogo, mas eu tenho coleção de God of War aqui em casa, já falei algumas vezes que eu tenho God of War, eu tenho coleção do God aqui. Só falta, acho que, 2 jogos pra eu completar. Todos os jogos de God of War. Mas o Ragnarok, cara, se eu fosse colocar no ranking, ele é um dos últimos, assim. Que é bem estendido, é bem. Nossa, as cutscenes são muito grandes. Aí você pega e essa. Pensa assim, ó, você pega essa parte do Atreus, que é bem chato de jogar. E você pega cutscenes bem extensas, de 5 a 8 minutos de cutscene direto. Puta merda, velho. É um joguinho complicado. Tem que jogar aos poucos, senão você vai ficar bravo. Não, imagina isso, igual eu falei, eu tinha mais de 30 horas jogando e sentindo que a história não tá andando. Com 30 horas de jogo, poxa. 30 horas eu já tinha zerado muito jogo e me divertido muito com vários jogos. Que pena, né? Porque
o 2018 vinha numa pegada ótima ali. Vamos ver o que eles vão fazer de continuação pra franquia. A gente já sabe ali, né? Já teve a divulgação do remake da trilogia grega, mas a gente não sabe ainda o quanto que vai continuar aqui essa. Eu não sei porque eu também não vi o final do Ragnarok, então também não sei se ele já tem um ponto final, se ele já puxa pra uma outra coisa. Mas tomara que eles consigam consertar essa questão do ritmo, né? Que nem sempre encher demais é bom, sabe? Tem hora que pode ser que só vira parecendo que é tudo filler, né? Como se fosse filler de anime ali. Tanto que é uma fórmula que ficou ali no meio a meio, que os caras vão fazer o remaster, né? Dos 3 primeiros jogos. Sim. Remaster não, remake dos 3 primeiros jogos, né? Porque foi a fórmula que funcionou. Eu acredito que o remake vai ser um hack and slash raiz, não vai ser padronizado nos jogos atuais. Então eles vão lançar. E eles lançaram um spin-off do Kratos Moleque no formato de também fracassou Metroidvania. um pouco. Eu não diria que foi um fracasso porque o jogo foi grátis, né? Mas falaram que tem bastante problema o jogo. Grátis? O jogo é caríssimo. É? Ele é caro. Então foi os youtubers que ganhou grátis, então. Pode ser. Mas ele tem bastante problema pra jogar. Parece que foi um jogo lançado às pressas. Sim. E olha que eu gosto de Metroidvania, viu? Aí, mas ó, quando R$169,90. Aí, ó. Então não pra vale. um jogo que parece. E olha que eu não sou um cara que reclama de gráfico. Mas aqui parece realmente um jogo de celular. E ele tem. Não, então falaram que tem bastante problema de gameplay também. Teve umas críticas bem ruins aí. Ou seja, lançaram mais uma fórmula que não funcionou dentro do jogo. Então eles estão tentando. Né? Eles estão tentando porque foi muito meio a meio aí, esse Ragnarok. É isso. Então agora é a sua vez. Conta pra gente aí o quanto você se decepcionou conosco com essas as nossas escolhas aqui. Ou se você concorda também. E conta também quais foram as suas marcantes decepções aí quando se trata de games. Muito obrigado, Léo. Eu que agradeço e por favor não nos cancelem, é só uma opinião de joguinho, pelo amor de Deus. Por favor. Não por isso. Então, até a próxima. Valeu. Valeu.